Hoje a gente vai mergulhar fundo num texto de mais de 2.500 anos, o capítulo 25 de Ezequiel. E pode parecer só história antiga, mas na verdade é uma aula e tanto sobre estrutura, retórica e o poder que uma profecia de julgamento pode ter. Vamos lá desvendar essa mensagem. Então, o nosso roteiro é este. Vamos passar pelos julgamentos contra 4 nações e tentar descobrir qual é o fio condutor que liga todas essas advertências divinas. A primeira coisa que salta aos olhos é que este capítulo não é só uma lista de condenações jogadas ao acaso. Pelo contrário, é um texto super bem estruturado que usa uma fórmula que se repete de um jeito bem poderoso. E é essa fórmula que já começa a revelar a mensagem principal. Tudo começa daquele jeito clássico, sabe? Veio a minha palavra do Senhor. Essa frase já define o tom. A ideia aqui é que não se trata da opinião do Ezequiel, mas sim de uma mensagem divina que ele tem a tarefa de transmitir. O palco está montado. A primeira nação na mira é Amon, e é aqui que a gente começa a ver essa fórmula do capítulo se desenrolar. Existe uma acusação bem clara, seguida de uma consequência direta. Vamos ver como isso funciona na prática. E aqui está a fórmula em plena ação. De um lado, a acusação. Os amonitas se alegraram com a desgraça de Israel, e o texto descreve essa alegria como maliciosa, cheia de desprezo. Do outro lado, a resposta profetizada. As terras deles vão ser tomadas, a identidade deles como povo vai ser apagada. É uma relação de causa e efeito que não dá para ignorar, bem implacável. E a profecia não fica só no abstrato, não. Ela pinta uma imagem muito viva da desolação total. A capital, Rabá, que era um centro de poder e comércio, seria transformada num simples pasto para camelos. É uma imagem fortíssima, que mostra uma inversão completa do status deles. Seguindo em frente, temos Moabe e Edom. A fórmula se repete, mas agora as razões para o julgamento ganham outros contornos. O foco passa a ser o orgulho e o desejo de vingança. O problema de Moabe foi o orgulho, o desdém. Ao dizer que Judá era igual a qualquer outra nação, eles estavam, no contexto do texto, zombando da relação especial que Judá tinha com a sua divindade. E qual a consequência? As suas defesas, o tal lado de Moabe, que eram suas cidades-fortaleza, seriam removidas. Ou seja, eles ficariam totalmente vulneráveis. Mais uma vez, uma punição que espelha o erro. Já com Edom, o tema é vingança. Eles agiram de forma vingativa e a resposta na profecia é uma retribuição direta, desolação. Mas perceba a ironia aqui. O texto diz que o próprio povo de Israel seria o instrumento dessa vingança, a vítima se tornando o agente da justiça divina. E aqui tem uma variação, olha, fascinante. Para as outras nações, o propósito é que saberão que eu sou o Senhor. Só que, para Edom, a frase muda. Vira e conhecerão a minha vingança. Essa mudança, que parece sutil, na verdade reforça o quão pessoal e direta era a retribuição pela ofensa específica que eles cometeram. Por fim, chegamos aos filisteus. E aqui, a linguagem fica ainda mais intensa. A acusação é mais grave e o julgamento que vem a seguir é igualmente decisivo. A acusação aqui é de uma hostilidade sem fim, destrutiva. A expressão-chave é perpétua inimizade. Não era só um ato isolado de vingança, era um estado de ódio contínuo. A resposta, portanto, é um ato de poder definitivo, a mão de Deus se estendendo para acabar com aquela ameaça de uma vez por todas. E para não deixar nenhuma dúvida sobre a gravidade da coisa, é bom a gente entender o que inimizade perpétua significa nesse contexto. Não é uma simples rivalidade, é um ódio enraizado que busca a aniquilação total do outro. O texto argumenta que um nível de malícia como esse provoca a resposta divina mais forte possível. Ok, então depois de passar por todos esses julgamentos, qual é a mensagem final? O que fica? O texto não deixa a gente na dúvida, porque para além de cada punição, de cada nação, existe um propósito maior que é repetido o tempo todo. Esse é o refrão do capítulo, a chave para entender tudo. Quase no fim de cada profecia de julgamento, a gente encontra essa frase ou uma variação dela. Não importa qual foi o crime ou a nação, o resultado final que o texto busca é sempre o mesmo: o reconhecimento da autoridade divina. Então, o ponto central é este. Segundo a lógica do próprio texto, essas profecias tão duras não são só sobre destruição. O objetivo final é a revelação. É como se o texto dissesse que, através desses acontecimentos tão dramáticos, a presença e o poder de Deus se tornariam inegáveis. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. Quando lemos um texto assim, como é que a gente distingue o que é uma ameaça e
e o que é só uma declaração do que o autor enxerga como a consequência natural e inevitável de certas ações. É uma questão que continua ecoando, convidando a gente a pensar nessa linha tênue entre o aviso e a ameaça. Fica aí a reflexão.